Bem-vindos a mais um Conecta Aciesc, o podcast do corretor catarinense. Eu hoje estou aqui com o Luciano Leal, meu parceiro de bancada, para fazer um bate-papo divertido aqui com o meu amigo Antônio Carlos Zanella, da consultora AC Zanella. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Luciano. E é um prazer poder estar participando desse bate-papo aí para a gente colocar ideias em dias, enfim, falar um pouquinho do mercado, um pouquinho de tudo, o nosso entorno aí. Com certeza vai render. A gente tem muito a somar e aprender aí um com o outro, né? Legal, legal. Irmão, primeiro nós, né, da Aciesc, gostaríamos de agradecer a AC Zanella, quando num bate-papo nós falamos, olha, estamos montando a associação, vamos criar a associação, você foi um dos caras que nos apoiou, e você também passou para nós, ó, quando que é o evento? Vai ter o evento de lançamento, tô junto, vou lá, precisa apoiar, apoiou, patrocinou, e isso é muito legal, porque você é um dos caras que a gente tem um carinho grande aí, por sempre ter apoiado o corretor da Aciesc, né? Isso que é importante, você que é corretor, tem que escolher bem as suas consultoras para poder saber quem te apoia, quem apoia o corretor de verdade. Acho que esse é o grande barato. Então, mais uma vez, em nome da Aciesc, né, Luciano? Só tem que agradecer, né? Eu que agradeço, né, Ney? A gente sabe a importância de uma associação que nem vocês tocam aí para dar uma credibilidade para o nosso mercado, né? Porque a gente vende sonhos aí para o mundo inteiro. Muita gente compra produtos da nossa região que não conhecem a nossa região, apenas porque ele é visto na mídia e porque é passado para eles, né? Então, a gente fica muito feliz aí de poder estar participando, fazendo essa parceria com vocês, e conta sempre conosco aí. Legal, irmão. Obrigado, obrigado. Você é mais um gaúcho, é isso, né? Nós estamos dominando Santa Catarina aí. Nós estamos dominando aqui. Você veio de Coronel Bicaco, a cidade dos construtores, né, que exportou mais consultor, acho que para Itapema, acho que não tem igual, né? Conta a tua história, irmão. Eu acho que não tem, né, Ney? Lá em Bicaco a gente brinca lá que Coronel Bicaco é o maior exportador de gente pro mundo inteiro, né? Se você chegar em qualquer lugar aí, você vai achar um bicaquense espalhado pelo mundo. Verdade, irmão, verdade. É uma cidade pequena, né, Ney? Uma cidade praticamente agrícola, né? Então, nasci lá, me criei lá. Aos meus 18 anos aí eu fui pro Exército Brasileiro, fiquei 9 meses no Exército. Voltando do Exército, eu já ingressei aí no ramo empresarial. Então, me criei, o meu pai já era empresário, me criei dentro do mercado, então eu e meu irmão, né, o Alessandro, sim. A partir daí a gente foi a Porto Alegre, moramos 2 anos lá, também fomos empreender lá no setor de mercado. Eu tinha 19 anos, ele tinha 17 para 18. Então a gente saiu muito novo de casa, né? E aprendeu a sempre aceitar desafios, né? E graças a Deus a gente sempre foi muito bem sucedido, né? Então a nossa história de empresários, assim, dá para dizer que vem de berço, né? Itapema, com o passar dos anos aí, foi uma região que faz uns 30 anos, mais ou menos, que eu tive o prazer de conhecer, né? Através do pessoal da Celente. Uhum. Então, a gente começou a vir para cá, para veraneio, com meus 18. O seu Miro trouxe todo mundo de lá, né? O seu Miro, todo mundo sabe o coração que o seu Miro tinha e a visão de empreendedor que ele teve, né? Verdade. Então, hoje, Bicaco veio vários construtores de lá, espelhados nele e pelo apoio que ele deu para esse pessoal também, né? Então, tem que tirar o chapéu pro falecido seu Miro. Não, né? O seu Miro é uma pessoa assim que ele tinha muitas qualidades, né? Então, sim. Ele podendo ajudar a pessoa, ele ajuda, né? Então, toda a família excelente tem isso queridos, aí, né? Então, a gente tem esse reconhecimento. Foi um dos pioneiros aí da nossa região. Eu acredito que dá para se dizer que até de Itapema, né, Ney? Verdade. Se você pegar toda a área central da Meia Praia hoje, foi onde ele se estabeleceu, foi onde ele criou a marca dele, e o legado aí que ele deixou para essa cidade, né, e para quem se espelhou nele e veio fazer esse trabalho também, sempre com seriedade, né, Ney? O importante é frisar isso, né, você fazer um trabalho sério, um trabalho com o pé no chão, né, porque a gente, quando faz
uma venda de um apartamento na planta, a gente está vendendo um sonho para aquela família, para aquela pessoa, né? Então a gente tem a responsabilidade de entregar esse produto tanto bom como a gente ofereceu ou melhor, né? Então isso a gente trouxe desde berço, né? Foi um aprendizado que o nosso pai ensinou para nós, que a gente trouxe aí de sempre aquilo que nós prometemos, a gente tenta entregar sempre melhor, né? Então hoje a Cesanella está aí na cidade com alguns empreendimentos, né? Vários parceiros, corretores aí que nos conhecem há mais de 12 anos, então a gente já fez vários negócios na cidade, comecei como investidor aqui. Essa é uma história legal. Tu veio para cá como um investidor, como grande, vamos falar assim, alguns construtores da cidade, que também tinham suas posses na sua região, vieram para cá como investidor e aí acabaram entendendo que esse é um mercado diferente, né, Luciano, que a gente sabe, e acabaram vindo para cá. Tu começou investindo, daí teu irmão veio para cá antes e depois tu veio e falou, não, é isso aí, porque o teu ramo era outro, né? Depois tu fala do teu ramo. Quero entender primeiro como é que tu veio parar com o investimento aqui e depois como é que tu se tornou consultor. Exatamente, né? Então, como a gente acompanha a cidade aí há mais de 30 anos, que nem eu falei, então a gente sempre tinha um sonho, né? De ter um imóvel aqui, de ter algum apartamento, um terreno, enfim, para visitar mais a cidade, para aproveitar um pouco do que a nossa região oferece, né? E há 12 anos atrás, mais ou menos, eu fiz o meu primeiro investimento aqui. Então, comprei um imóvel na planta, né? Mas sempre com aquele receio, né? A gente tinha um medo, como eu acompanhava o mercado. Eu vim um ano para cá, um apartamento é 100 mil. Não, vou esperar. Outro ano era 120, era 150, foi para 200, foi para 500. E eu pensava na minha cabeça que isso um dia ia estancar, não tem como, né? Mas enfim, a gente fez o primeiro investimento, né? Compramos o primeiro apartamento e fomos muito bem nessa negociação, né? Então a gente comprou o apartamento, o imóvel ficou pronto, a gente fez outro negócio, pegamos outros apartamentos e começamos a fazer negócios assim, né? Comprei um, depois comprei outro, e cada negócio, às vezes a minha rentabilidade era muito grande, que às vezes era maior do que o meu lucro no meu dia a dia lá. Olha que legal. Então a gente começou a olhar com outros olhos para cá. Sim. Nesse meio tempo, o meu irmão já tinha vindo para cá, né? Já estava estruturado com a Zanella, então a gente começou a acompanhar muito mais de perto esse processo. E ver o que estava realmente acontecendo na nossa região. E aquele medo de perder valorização, de um dia parar, ele começou a se transformar em oportunidade. Viu que a bolha não estava estourando tão rápido. Essa bolha, eu falo hoje, que eu estou dentro do ramo, eu falo que ela não existe, nem. Não existe. Porque o que acontece? Vamos pegar, a primeira obra que a Zanella fez foi pertinho da 2ª Avenida, ali na 278. Sim. Na época era uma localização, vamos dizer assim, entre aspas, ruim. Longe do mar. Longe do mar, né? Enfim. Verdade. E hoje nós sabemos que é uma ótima localização. E isso está acontecendo na 3ª Avenida, lá perto da 4ª Avenida. Nós temos o Viva Park, é um projeto que eu olho com bons olhos. Sim. Porque se lá no Viva Park, que é longe do mar, está saindo uma estrutura do tamanho que é lá, e já deu certo, porque a gente sabe que já é um... Consolidou. Então, eu vejo a nossa região aqui, pode ser que eu estou sendo muito otimista, mas eu acredito que não. Por que eu falo que não? Porque os clientes da nossa empresa hoje, 30%, 40% são pessoas que querem vir morar aqui, querem se estabelecer aqui na nossa região. Então, nós temos espaço muito grande. Se pegar o próprio Porto Belo, o próprio Morretos, a própria Meia Praia, o próprio centro de Itapema, todas as nossas regiões estão crescendo. Sim, todas, sim. Não é uma em específico, não, é só aqui, não. É todas as regiões. E isso é sinal que é pessoas que estão investindo, que estão comprando, umas estão vindo morar, outras estão pensando em aluguel, enfim, outras é para investimento. E o nosso mercado, a nossa cidade, ela é tão boa que hoje nós somos a 2ª, né? Sim. É a nível de Brasil. Quadrado mais caro de valorização do Brasil. Então eu acredito que essa bolha ela não existe. O pessoal que se antecipar, que comprar imóvel, que vir
pensar no investimento imobiliário e fizer uma aquisição na nossa região aqui, com certeza ele vai estar fazendo um ótimo negócio hoje. Sempre vai ganhar dinheiro. Amanhã ele vai pagar mais caro, Ney. É que é uma coisa que tu falou que eu lembro muito da gauchada antes, porque o gaúcho, ele não é falar mal do gaúcho, a gente tem grande parte dos nossos clientes são gaúchos, mas ele tinha uma coisa antes que, principalmente o gaúcho de Porto Alegre, eu tenho vários amigos em Porto Alegre o pessoal de Poa, né? O pessoal de Poa, né? Eles estão acostumados a olhar, ficar olhando, preferem um apartamento pronto e tal. E ele não imaginava que ele ia comprar na planta, que não tem financiamento bancário, que é direto com o consultor, paga em 100 vezes, recebe o imóvel, ainda continua pagando e continua valorizando. Então, essa coisa na cabeça do gaúcho, ele, não, mas peraí, é aquilo que tu falou, tu sempre achava que, será que não vai baixar o preço? Será que eu não vou ter uma oportunidade? Será que ano que vem não vai ter de novo? Será que se eu esperar mais um pouquinho, daí acaba, pô, essa unidade já foi, aí foi. Acontece isso direto contigo, teve um lançamento, esses dias atrás tu fez um lançamento, e quando viu a tabela zero, foi embora. Com certeza, né, Ney? É aquela coisa que nós falávamos, né? A gente passou por esse processo, né? Eu passei por esse processo, então... O Luciano, quando ele saiu da área da saúde, passou por isso também, né? Eu me lembro que uma vez... gente, talvez a bolha que eu falo é porque é atípico, não que ela vai estourar. Porque a nossa região... eu sou de Santo Ângelo, então nós estávamos acostumados com uma realidade no mercado. O cara bota o imóvel agora, se quiser vender rápido, tem que botar mais barato. E não vende. Pode vender, mas é mais difícil, né? Aqui, eu cheguei no mercado imobiliário e falei, não, eu perdi um cliente agora porque ele fez uma proposta para a construtora aceitou, aí ele demorou, não, vou pensar um pouquinho mais, na segunda eu te respondo. Isso era numa sexta. Tá, e aí? Não, a construtora vendeu para outro no sábado. Como assim no sábado? Sim, aqui é assim. É diferente, só para quem está nesse ecossistema, nessa bolha, por assim dizer, consegue entender. Nós temos qualidade de vida que nenhuma região tem, segurança, né? Aonde esse dia tem um amigo meu lá de São Paulo que veio para cá. Aí eu tava com o celular na mão, tal, e falando com a minha esposa no celular, ele, cara, guarda o celular. Eu falei, por quê? Não, porque vai que alguém passa e rouba. A nossa realidade é totalmente diferente. E o que você vê? O Day falou muito disso, né? Da tua visão que você começou como investidor, entendeu que não existe bolha nenhuma, entendeu que quanto antes você comprar, mais vai valorizar. E da onde que partiu essa visão para construção? Foi agora, beleza, eu sou empreendedor, tenho vários negócios, mas agora eu vou empreender na construção. Então, Luciano, aí... depois que o meu irmão veio para cá, a gente acompanhou essa história da Zanella. E aí, em conversa, assim, existiu várias ideias de vir para cá. O que eu vou fazer lá? O que eu posso trabalhar na cidade, né? Então, a construção civil, ela era um plano também, mas a gente tinha outras ideias em mente, entendi, né? Mas como a Zanella já estava estabilizada aqui, vamos dizer que nós pegamos uma carona, né? Então... Entendi. Meu irmão fez, funcionou, já se precisar alguma ajuda já tem quem recorrer. Já tem um suporte, né? Então legal, nós começamos aí. Deu mais confiança já. Deu mais confiança. Quando eu vim para cá, a gente não se desfez dos meus negócios lá. Os meus negócios ficaram todos funcionando, né? Então a gente veio, fez uma primeira obra ali na rua 302. E assim, o que a gente tinha um medo? Como você traz a família toda... você tem que ver se os filhos, se a esposa... Vão se adaptar, né? Isso vai se adaptar, né? Então, mas como a gente já tinha passado a pandemia, a maioria da pandemia a gente passou aqui. Entendi. Então, porque nós conseguíamos trabalhar daqui, né? A gente conseguiria fazer as duas coisas. Aí que foi a ideia de a gente vir de mudança mesmo, né? Então, a pandemia ali foi onde a gente decidiu de vir para cá, abrir a empresa. Então a gente veio com os pés bem no chão. Fizemos a primeira obra, né? Entregamos antecipada, graças a Deus. E no decorrer dessa obra a gente realmente viu que era isso que nós queríamos, né? Então, aí passou um tempinho ali, 2 anos mais ou menos, a gente começou a vender os bens que a gente tinha lá e investir mais pesado para cá, né? Então, aí pegou tudo que
tinha de patrimônio lá. Olha, aqui eu tô vendo que deu certo, tem mercado, ele não vai parar tão rápido, tem mercado para mim, para o meu irmão, para as outras construtoras que constroem bem feito na nossa região, e aí você migrou para cá. Exatamente. Família inteira aprovou essa migração? Aí a gente, com certeza, acho que os primeiros que aprovaram foram os familiares, né? A gente tem um pouquinho mais de... O umbigo estava enterrado lá no Bicaco, né? Então a gente tem um pouquinho mais de demora, assim, para se adaptar, né? Mas hoje, graças a Deus, aí a gente só tem a agradecer pela parceria que a gente tem na cidade, né? Sempre trabalhando com pessoas sérias, né? A gente teve a sorte aí de filtrar com quem a gente trabalhou. Uma coisa que eu falo bastante... Os produtos que a gente lançou, como a gente já tinha essa experiência de mercado, então a gente já pegou localização boa, já lançou um produto bem definido, o que eu quero para o meu produto. Eu quero um produto com uma vaga de garagem boa, eu quero com o meu produto com uma área útil bem usual. Então, quando a gente lança um projeto, falar um pouquinho agora, eu me imagino dentro desse projeto, né, Luciano? Então, a gente... faz bem como se a gente fosse morar. Como eu tive essa experiência aí de ter imóveis na cidade, eu já tive imóveis que o carro não entrava na garagem, já tive imóveis que o quarto não cabia uma cama, então a gente teve essas situações. O carro não entrava na garagem direito. E você vai aprendendo, né? Então, o que eu sempre falo? Eu sou uma pessoa que observo bastante quando eu saio, quando eu viajo. Eu olho o que eu posso trazer para dentro da minha empresa, o que eu posso copiar uma coisa que já deu certo em algum lugar, em alguma obra. Então a gente traz o que é bom, a gente copia, né? E o que a gente viu que já fez de errado ou que não deu certo com alguém, a gente tenta mudar para melhor, né? Então cada projeto aí a gente vai melhorando bastante, né? Então eu acredito que hoje os produtos aí da Cesanella, o que é a primeira coisa que eu procuro? É uma localização boa. Porque eu sei que o meu produto ele não vai ser o mais barato do mercado, mas ele vai ter um diferencial para aquele cliente que comprar, na hora dele revender, ele vai ter vários argumentos para ele revender o meu produto. O corretor, para ele vender o meu produto, ele vai ter vários argumentos para ele vender o meu produto. Porque a gente investe em qualidade, a gente investe em conforto, a gente investe em acabamento, a gente investe em produtos de boa qualidade, em mão de obra qualificada. Então isso tudo tem um custo, né? Então a gente sabe que aquela pessoa que conhece a Cesanella, aquele corretor que sabe a forma que a gente trabalha, aquele cliente que analisa o que a gente vende, ele compra o nosso produto. Ele, às vezes, não é nem o preço, mas é a segurança que a gente passa e a qualidade que a gente está oferecendo, né? Então... Até, o fator do preço até para o investidor ele é importante, mas o que adianta pagar um preço barato de um produto ruim? Exatamente. É uma das coisas que a gente bate muito com o corretor. Não, mas a outra construtora tá mais barato. Eu falei, tá... Mas tu conseguiu chegar com o cliente e comparar os dois produtos? Para mostrar o porquê que... Não é só a briga de preço. Por que esse produto ele tá, sei lá, 100 mil reais a mais? Qual que é a localização? Qual que é o acabamento? Qual é a segurança que essa construtora está dando? É que o investidor... É claro que ele sempre vai querer pagar mais barato, né, Ney? Sim. Sempre. Mas o corretor, né, ele está aqui no mercado justamente para balizar isso. Ó, isso aqui tem o produto valor X, ok. Só que o outro parece que está mais caro, mas está mais barato. Olha a localização, olha o acabamento, olha a obra, o padrão de obra passada é interessante. Às vezes o cara não... Quantas vezes já vi isso o corretor? Não, mas eu estou vendendo produto de construtora. Tá, mas já viu algum produto dessa construtora? Não. Tá, e como é que tu vai vender se tu não sabe nem o padrão de acabamento dela, o padrão de construção? Não, mas o projeto é lindo. Gente, o projeto, tu faz o que tu quiser, né, Ney? O papel é muito bonito, né, Luciano? Aceita qualquer coisa. É verdade. Agora, uma coisa que eu me preocupo muito e falo isso muito para o corretor que está em casa, assistindo, que está onde... Meu amigo, você sabe o histórico do construtor? Ele tem lastro financeiro. Ele tem dinheiro para, se não precisar vender, se ele não tiver que... Ele não vendeu nada. Ele consegue construir? Termina a obra. A obra tem que sair, né? Porque a obra precisa começar. Aí o cara tá vendendo uma obra em 220 vezes. Com entrada de 20 mil, 30 mil. Com parcela de 1.000. Como é que acontece?
conta fecha, não fecha. Tu trabalhou muito tempo, vamos falar assim, lá tu tinha a lotérica, tu era bem dizer, o banco da cidade era você lá, né? Praticamente, o banco da cidade era tu lá em Bicá. Como é que os caras conseguem fazer isso? Eu até falo muito sobre Coca-Cola e Pepsi. Não desmerecendo nenhuma das duas marcas, nem, né? Só que existe o valor na hora de vender. Então, prefere vender Coca ou vender Pepsi? Qual que tu acha que vende mais? Uma tira pedido, a outra vende. Então, na hora que tu está comprando um produto e você, corretor, está vendendo, lá na frente você tem que ter uma marca para vender, revender aquele produto. Porque o teu cliente inicial, muitos dos clientes, eles compram para investimento. Às vezes não é tu falou, eu faço como se eu fosse morar. Agora, o primeiro cliente normalmente é o cliente investidor, porque aqui o mundo inteiro compra aqui. O mundo inteiro, né? É diferente, por exemplo, se eu morasse lá em Curitiba, quem compra um apartamento em Curitiba? Normalmente, quem quer morar lá. Morar lá, ou muitos ali que se comprar perto da universidade um flat, vão pensar em alugar. Acabou. Mas normalmente é quem mora. Aqui não. A Costa Esmeralda, né, em si, ela vende para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Então, essa é a questão que a gente tem que olhar. Então, isso é importante para mim, é entender que quando eu lembro de ter vendido alguns empreendimentos teus, quando era gestor e a nossa equipe, por quê? Se esse cabra aqui não vender nenhum apartamento, eu sei que ele tira o dinheiro do bolso, ele tem laço, ele vai construir, ele vai entregar sem vender nenhum. Essa é a visão, não é isso, pô? A importância, né, Ney, às vezes a pessoa fica com medo de perder o negócio, ou o cliente fica constrangido de pegar informações, tanto do corretor quanto da construtora. A pessoa ela tem que estar ciente que ela tem que passar uma segurança, tanto para o cliente, né? O corretor quer trabalhar com uma construtora, consulta, pega o contrato social, consulta os proprietários, consulta a vida, pega o histórico da pessoa, vê que histórico que ele tem da vida dele, se ele foi um cara que cumpriu com as obrigações, se ele foi um cara correto, se ele fez o que ele cumpriu, enfim, se as empresas dele deu problema alguma vez na vida. A internet está aí, tem... Vai tirar uma CND, pô. Tira uma CND, então é muito fácil hoje, Ney, de você trabalhar com pessoas sérias, né? A gente sabe que nem você falou, como é que você vai vender um imóvel aí com 20 mil de entrada, parcela de R$1.000? Hoje, o servente, que é o cara menos que ganha na minha obra, ganha 4 mil reais. 3,5 é a média ali da tua turma. Então, você imagina se eu tenho uma parcela de R$1.000. Eu preciso vender 4 apartamentos para mim pagar um pedreiro, um servente. E daí eu tenho pedreiro, eu tenho engenheiro, eu tenho mestre, eu tenho terceirizado. Então, a pessoa tem que fazer essa conta, né? Às vezes, quando a oferta é demais, quando a promessa é demais, consulta. Eu não estou dizendo que não entregue, que não aconteça. Cada caso um caso, né, Ney? Mas pesquisa bem, trabalha com empresas sérias. Nós temos muitas empresas sérias aqui no nosso mercado, né? E a gente quer manter isso, porque qualquer notícia ruim vai respingar em todo mundo, todo, né? Mercado. Tanto para corretores quanto para construtoras. Eu sempre falo, às vezes a gente faz uma apresentação e numa conversa informal, a gente conversa de vários assuntos, né? Então isso é uma preocupação do nosso mercado. Por quê? Porque o cliente que fizer um negócio aqui que não for bom, a primeira pessoa que ele vai cobrar vai ser o corretor. Sim. Então esse corretor ele tem que ter o que ele quer para a vida dele. Ele quer ser corretor a vida inteira? Ele quer ter uma carreira curta? Tá pensando só no negócio? A construtora, ela quer ter uma gestão longa, ela quer ter uma história, ela quer fazer um nome na cidade, ela já tem um nome, como que ela trabalha? Então, filtra, pessoal, filtra os corretores, filtra as construtoras para trabalhar, os clientes filtram os corretores e filtram o produto que eles vão comprar, pede informação, não tenha vergonha, isso aí é uma obrigação da construtora e do corretor te dar uma segurança, porque você não está comprando uma camisa, você está comprando um bem de um valor bem agregado, e você está comprando isso para você ter
um rendimento, não para você ter uma dor de cabeça no futuro, né? Então, eu gosto de frisar bastante isso, né? A gente está com as portas abertas lá para qualquer informação que solicitarem, então a gente faz questão de passar toda essa documentação, de dar uma segurança para os nossos clientes, né? Para o corretor que trabalha com a Cesanella também, porque eu já tive do outro lado, Ney. É verdade. E eu tive numa época que o nosso mercado não era tão aquecido como é hoje, né? E eu sempre tive essa preocupação de fazer negócios seguros. Né? Não é o mais barato. Eu não olhava... Claro que a gente pensa em valor, claro, né, Ney? A gente olha o valor também. Mas às vezes aquele produto mais barato não vai ser o que vai te dar a rentabilidade que você espera. Bom, ó, eu vou falar uma coisinha aqui que talvez vai dar meio polêmica aqui. O construtor sabe o seu número, certo? Agora, o corretor, grande parte dos corretores não sabem fazer conta para saber o material, o custo de uma obra. Grande parte dos corretores que fazem até permuta, ele tem uma noção, né? Ele sabe o preço do metro quadrado e tal. Mas tem corretor, irmão, que ele não faz a conta para saber se o que está vendendo paga o custo da obra. Como é que pode um apartamento, né? Ele não sabe ver o fluxo de obra, por exemplo. Cara, nós estamos com um consultor que sabe muito mais do que nós sobre isso. Pô, mas se eu não tiver um fluxo X até o começo da obra, eu não começo. Exatamente. A exposição de caixa. Para você lançar um produto hoje, você tem que ter um valor agregado já, né, Ney? Isso, ou você vai ter que comprar o terreno, ou você vai ter que fazer uma permuta, você vai ter que gastar com projeto, você vai ter que gastar com aprovação. Então, você já tem que ter... Só na fundação, quanto que vai? Depende da fundação, e nós estamos falando de 2, 3 milhões, né? Só enterrando ali. Uma lajezinha de 600 metros, 4 milhões. Então, a gente sabe que existe uma conta a ser paga, né? E existe um fluxo financeiro que isso, depois que a obra começa, ela não pode parar mais, né? E tu concorda comigo que o corretor tem a obrigação de saber isso? Como é que ele me vende um produto que é mais barato que o preço de custo? Exatamente, né? Então, é isso que nós estamos falando de fazer esse filtro, né? Por isso que eu acho que a CIESC vai tentar cada vez mais orientar o corretor e conscientizar isso. E quando vocês, consultores sérios, entendem isso, não, mas o preço do metro quadrado tá... Não, eu não vou baixar. É isso aqui o meu preço, porque a gente tem que entender. Eu tenho que construir, eu tenho que ter lucro, o corretor tem que ter lucro, o cliente no final tem que ter lucro, se está investindo, ou tem que ter um bom produto para moral, para vender. Eu vou dar uma analogia do mercado. Então, se eu vou no mercado, vamos lá, eu tenho vários produtos com umas embalagens muito lindas. Só que eu não consigo avaliar o produto só pelo material gráfico, pela embalagem. Né, pelo folder, o visual vende também, né? Ajuda, claro que ajuda. Mas eu posso olhar um produto e aí lá dentro ele dizer, ó, tem isso. E eu não sou um cara técnico para isso. Então eu não sei se aquilo que ele está falando realmente é bom ou não. Só que o cara técnico nele tem que ser o corretor. Verdade. Ele não entendeu que o cara que eu tô contratando como cliente para me diferenciar qual que é o produto bom e qual que é o produto ruim é o corretor de imóveis. A gente, nesse ramo, né, a gente trabalha com muitas pessoas, né? Então, a gente tem exemplos de corretores que têm uma experiência, assim, que dá aula, né? Ele é um cara bem instruído, ele sabe desde documentação, de fundação, de projeto, ele olha uma planta, ele já acha enfim, ele realmente é um cara que está preparado para oferecer para o cliente dele aquilo que o cliente dele procura. Correto. Eu não vou ter todos os produtos que o mercado pede, né? Então, o corretor tem que saber quando ele tiver com um cliente lá, mas esse produto aqui da Cesanella serve para o meu cliente. Então, quem vende o nosso mercado é o corretor de imóveis, né? Então, ele tem uma responsabilidade muito grande de estar preparado para ele vender aquele produto ou aquela empresa, né? Mas é que eu falo, vou voltar para a analogia do mercado. Tem pessoas que eles não entendem que eles não são o cara que está na frente da exposição só para panfletar. O corretor ele não é um panfleteiro de imóveis, não, ele é um consultor imobiliário. Então, como tu falou, o cliente vai chegar, olha, eu tenho essa necessidade, esse é o valor que eu posso ter de entrada, esse é o valor que eu posso pagar a parcela,
qual das construtoras no mercado, baseado nisso que eu estou te falando, nessa receita de bolo, consegue me dar o melhor retorno. Exatamente. Então ele não é um cara que tem que pegar o panfleto e pegar, não, eu acho que essa construtora aqui é melhor, eu vou pegar. Não, eu tenho que saber analisar o produto. Esse filtro, né? Esse filtro, nós temos muitos corretores ótimos no nosso mercado, né? Vocês sabem disso. A associação deve ter lá, sim, eu não sei quantos tem hoje associados, né, Ney? Mas com certeza todas pessoas capacitadas. Tem muito corretor que está vindo, que é novo, que é bom, já tem uma experiência, já sabe como que funciona toda essa parte burocrática, essa parte do ganha-ganha. Eu falo que o negócio, ele é uma balança, né? Sim. Por que ele é uma balança? Porque a construtora, ela tem um peso, ela tem que fechar uma conta. O corretor, ele tem que ter a valorização dele, tem que ter a remuneração dele. E o cliente final, ele tem que ter um ganho também. Então, no momento que essa balança entorta ou fica desparelha, alguma parte vai perder, né? Então, o serviço do corretor de imóveis é fazer essa balança funcionar. Correto. E às vezes a gente nota que existe negociações no nosso mercado, ofertas no nosso mercado, porque eu sei o custo de uma obra, né? Eu sei quanto que custa uma obra que eu vendo. Sim. E às vezes eu vejo ofertas que se eu fizer negócio desse, eu quebro. Sim. Eu não consigo entregar, não. Ou eu tenho que ter um monte de dinheiro lá para tirar um dinheiro bom para mim poder concluir essas necessidades. Ele não entende isso, que o corretor, né, ele tem que entender que a construtora, ele não é o vilão da história. Ele é o parceiro de negócio. Com certeza, é uma parceria. Eu tenho que atender o cliente, ele me contratou como corretor, eu tenho que atender a necessidade dele. Mas eu também tenho que entender que a construtora, ela também é meu cliente. Também. Eu tenho que ser uma ponte, fazer a intercolação dos dois. Tipo, os dois têm que ter um bom resultado. Verdade. Se eu faço um negócio, 1, 2, 3 mau negócio, como é que tu entrega? E a negociação, né, Luciano? Eu falo assim, ela só termina depois que o cliente recebe a chave na mão. Isso nós estamos falando. E nem as chaves, e tem a pós-obra ainda. Pós-obra ainda, tem mais 5 anos de pós-obra. E vai dar um pós-obra. Eu não vou dizer aqui para vocês que não vai ter um pós-obra. Vai ter, né? A gente faz uma casa e dá um probleminha. Sim. Então você imagina um prédio com 50, 70 apartamentos. Alguma coisa vai dar. Mas a responsabilidade da construtora é sanar isso conforme for acontecendo. E o corretor de imóveis, ele vai fazer parte disso. Porque o cliente é dele. Ele não é da Cesanela. Aí tu imagina, o cliente é do Ney, o cliente é do corretor, entendeu? Aí ele comprou o produto da construtora, ela não entregou e você vai se incomodar. Se entregou errado, não deu um bom suporte de pós-obra, vai se incomodar. É uma das coisas que tu falou que eu gostei da frase. Tá, mas tu como um corretor, tu tá pensando a curto prazo ou a longo prazo? Exatamente, Se tu tá pensando a curto prazo, beleza, tu vai sumir do mercado e ninguém. Mas tu pensar a longo prazo, eu tenho que saber quem são os meus parceiros de negócio. E o bom tu tá em comunidade, e a CS, que ela fortalece muito isso, é esse fator. Eu muitas vezes não entendo do mercado aqui de Itapema. Mas eu tenho um baita de um parceiro de negócio que é o Ney, que vai, essa consultora tem esse histórico, aquela consultora tem aquele histórico. E quando a gente não sabe, muita gente bota uma informação no grupo. Eu pergunto pro João, pergunto pra Betânia, em Balneário. Não tem como conhecer tudo. Narciso, a gente vai perguntar pra turma que tem com a gente. Que a gente tem que perguntar pro outro, como é que tá aí? Como é que tá a tua consultora? Pegando informações, né, claro, Ney? claro. E outra, a gente também, como consultor, a gente troca informações também. Sim. A gente é concorrente, entre aspas, né? Sim, porque o que nós queremos? Nós queremos nosso mercado forte, saudável. Isso. Tem mercado para todo mundo, a nossa cidade ela é ótima, todo mundo vende. Eu não vou ter todos os produtos do mundo, mas se eu não tenho, o fulano tem, o ciclano tem, e eu fico feliz quando compro na nossa região. Sim. Não quer comprar comigo, mas compra com uma consultora boa. Faz um negócio bom. Faz um negócio bom, não vai no preço. Não vai, exatamente. Isso aí. Faz um negócio aí. Saudável. É isso aí. Tem tanta consultora boa que estão há anos no mercado, outras novas aí, que são gente séria, que trabalham sério, que entregam sério. Separar o joio do trigo, né? Então, cara, faz um negócio saudável, vai evitar dor de cabeça, vai evitar um problema financeiro lá na frente. Tem que ver com quem que você trabalha hoje, né? Então, filtra, tem gente boa em todos os setores, então a gente preza por isso, né, Ney? Preza por parceiros bons. Você já me conhece há um tempão aí, desde
né? Há bastante tempo. Há bastante tempo, então o Ney sabe a forma que a gente trabalha. Os parceiros que a gente faz são parceiros duradouros aí, então a gente não trabalha com a praia inteira, a gente tem aí, sei lá, 30, 50 parceiros nossos aí que vendem a nossa construtora, que realmente fomenta o mercado, e isso só soma, né? Só soma, né? Então a gente tem que ter essa visão. Sim. Não é números, é qualidade, é fechar conta, é entregar o produto, é você cumprir com aquilo que você prometeu para o teu cliente, né? O retorno é esse. O retorno para ele é isso aí. O que ele quer, cumpriu com o que retornou. Cumpriu o que você prometeu. Retorna a promessa, né? Exatamente. Promessa. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Quais são os diferenciais que tu vai, tipo assim, implementar para os próximos 5, 10 anos? A questão de sustentabilidade, tecnologia, o que tu imagina que vai mudar os próximos 10 anos da construção civil aqui na região, assim, resumindo assim? Eu tenho acompanhado, né, Ney, empresas maiores aí que estão há tempo no mercado, que nem eu falei anteriormente, não é feio você copiar o que deu certo, né? E se você pegar no mundo hoje o que aconteceu na construção civil, a deficiência hoje é a mão de obra, né? Então, nós temos uma deficiência de mão de obra, e existem várias tecnologias aí que inovadoras do nosso mercado que estão com menos pessoas você produz mais, né? Steel frame da vida. Nós temos steel frame, nós temos drywall. Eu tinha um preconceito do drywall, que eu assistia aqueles filmes americanos, o cara atravessando a parede, né? Bate a cabeça. Para matar um soco e a parede caía. Então, eu visitei algumas obras, visitei obra em Balneário, visitei obra aqui em Itapema, isso com mais de uma empresa, né? Então, você começa a conhecer o material que existe hoje no mercado, você começa a ficar apaixonado por isso, sabe? Legal. Para você ter uma ideia, uma equipe de 2 pessoas hoje, ela substitui 80% da mão de obra falando em drywall. Caramba. E se você olhar uma obra, limpeza de obra, qualidade, acabamento, parte da acústica, tempo de obra, a posição térmica também, então só tem vantagens, assim, eu não vi uma desvantagem ainda no material que está vindo hoje no nosso mercado. Eu não trabalho ainda com isso, né, Ney? Mas a gente já está estudando as possibilidades, vendo produtos que já estão há 10 anos prontos. Se você pegar o shopping da Almeida Júnior hoje, todos eles são em drywall. E quantos anos eles estão no mercado, entendeu? Então, esse preconceito do drywall ser um material frágil, hoje não existe mais. Existem placas, hoje, as placas muito fortes aí, que um parafuso sustenta 50 quilos. Então, é mais forte do que uma parede de alvenaria. Verdade. Existem outros materiais mais simples também, que você tem que colocar reforço, enfim, né? Mas tem produtos, se tu quiser colocar acústica, consegue. Se tu quiser colocar a parte térmica, consegue. Se tu quiser, né, fazer maior ou menor o tamanho da placa, tu consegue. Muda. Então é isso aí. São tecnologias que você acha que vão vir para mudar o mercado nosso. Eu acredito que sim. E se você falar em manutenção, daí é incomparável. Vamos pegar um exemplo. Quebrou um cano, deu um vazamento dentro de uma alvenaria. Você tem que quebrar meia parede, você vai... No drywall, você vai lá, você tira uma placa ali, tira uma placa, você faz o conserto, aquela mesma placa que você tirou, você pode usar ela para colocar de novo, o acabamento é perfeito. Então, várias tecnologias. Deu uma umidade, estragou um rodapé lá. Você corta aquele rodapé, coloca uma nova ali, você substitui e fica zero. Não tem essa preocupação. Né? Tão grande, vamos falar de material, de limpeza, de sujeira, de tudo mais. Exatamente. Então, assim, eu estou estudando bastante esse mercado, estou estudando bastante esse produto e eu só estou vendo vantagens, né? Legal. Muito bom. A gente visitou obras prontas que já estão há tempos aí, então não existe uma coisa assim que, esse produto não vai dar certo. Tanto é que várias construtoras renomeadas estão usando esse produto, né? Então, a gente sabe que... Agora, me diz,
Tu vai usar algum desses já nos teus próximos lançamentos? Como é que tu tá de lançamento agora? Os teus produtos que vão ser colocados no mercado. A gente tá encaminhando pro final e eu quero saber o que tu vai ter de novidade aí. Então, né, a gente, que nem eu falei para vocês, a gente procura sempre localização privilegiada, né? E isso dá um pouquinho de trabalho até a gente finalizar uma negociação. Às vezes envolve 5, 6 permutantes. 5, 6 permutantes, 3, 4 permutantes. E isso, cada localização ela tem um preço e uma negociação, né? Então, hoje a gente está mais focado em Porto Belo, né? A gente está com um lançamento lá que é o Ágata. É um produto muito bem localizado. Eu falo que é o melhor produto que a Cesanella vai lançar. Então, um produto 100% pastilhado, um produto moderno, um diferencial, Ney. Nós entregamos com piscina aquecida, gerador de energia, persiana automatizada. Nós estamos a 240 metros do mar lá. A rampa de garagem é uma rampa de 4 metros de largura. Eita, e ela não faz curva, né? Então, você vai até o final do prédio, você só sobe ela, dá o giro e só sobe. Então, coisas que a gente traz para os nossos empreendimentos, né? Para dar uma comodidade e uma qualidade. A gente está negociando mais áreas lá, tá? Tem 2 negociações que está em andamento. Uma já posso falar que está 70%, 80%, né? Então, o nosso próximo projeto vai ser Porto Belo. Vai ser Porto Belo também. Vai ser Porto Belo. Legal. E nós temos essa pauta aí do drywall, das novidades que o mercado oferece, sustentabilidade, entregar um produto de qualidade. Então, é um produto que nem eu falei para vocês, eu já me apaixonei pelas obras que eu vi, eu gostei muito da segurança, do acabamento, é só vantagens. Então, se você botar... Ele é mais caro do que a alvenaria? Claro que é mais caro. É uma das coisas que as pessoas têm ilusão, né? Eu aprendi um pouquinho mais porque eu dei construir para uma construtora. E ela constrói mais de 35 anos no mercado aqui de Itapema. E estava fazendo 2 obras com drywall. Quando eu cheguei lá, drywall, umas coisas americanas que não vai funcionar aqui. Ele começou a me explicar tudo que tu falou ali. Só que a ideia que as pessoas têm é que é mais barato. Não, ela é mais caro. Ele é bem mais caro. Estamos falando aí em torno de 30%. Então, se você pegar uma obra num volume aí, é um valor bem considerável. Dá uma diferença. Claro que você vai ter menos funcionário na obra, a tua obra vai ser mais rápida. Se você botar a longo prazo, esses 30% eles vão ser reduzidos, né? Vão ser reduzidos, vamos falar ali uns 15%. Isso. Mas você vai estar entregando um produto de uma tecnologia muito boa. Sim. É fantástico. A parte acústica, a parte, como ele falou, de acabamento, a parte de acústica térmica e sonora, ele é inigualável. É inigualável. Comparando com a alvenaria, ele é muito melhor, né? Então, isso existe laudos, existe... a gente tem que respeitar o que a norma diz, né? E ele supera tudo o que a norma diz. Então, é um produto que eu acho que vai vir com força no nosso mercado, né? Vai ter esse preconceito um pouquinho pro corretor conhecer o produto, para ele estar oferecendo pro cliente final... por causa desse preconceito antigo que existia. O pessoal vai mudar a cabeça. Eu acredito que toda novidade que é boa, ela vai vir para ficar, né? Sim. E pelo que eu vi até agora, não sou um expert nisso, né, Ney? Mas pelo que eu vi, eu acredito que essa tecnologia ela vai ficar e as construtoras vão aderir. Com certeza. Não vão pensar em valores, entregar um produto melhor para o teu cliente. Então, eu acredito que... Benzinho, é o nosso futuro aí. O tempo passa rápido, né, Ney? Tá louco. Meu Deus, gente, você acredita, passou quase 45 minutos? Eu achei que nós estávamos uns 10 minutos. Né? Eu olhei pro relógio e falei, gente, mas quando a conversa é boa, passa muito rápido mesmo. Ney, considerações finais. Como é que eu faço para virar um corretor conveniado da Ciesc? Bem, se você quer participar da Ciesc, entenda que nossa busca principal é a representatividade do nosso mercado. Legislativo, executivo, vamos falar assim, parcerias com o PROCON, fiscalização, trabalhar em conjunto com o Ministério Público, com o mercado e ajudar o nosso mercado a ser mais rentável e certo. Instagram, aciesc_oficial ou aciesc.com.br. Esse é o nosso ponto de contato. Entra lá, chama a gente conversa e te passa as visões. Antônio, última
frase, última chamada para o corretor. Como é que a gente encontra a Cesanella nas redes sociais? Luciano, nós temos o nosso Instagram, o nosso escritório. A gente tá com um escritório novo ali na rua 292, tá? Já vamos visitar, tomar um cafezinho lá. Estão todos convidados para comparecer lá, né? Isso vale para todos os nossos ouvintes corretores aí que já nos conhecem. Então visite o nosso Instagram, visite a nossa página na internet, visite as nossas redes sociais, acompanhe que a gente está sempre postando atualizações das nossas obras, atualizações dos nossos lançamentos, atualizações dos nossos produtos e tudo que acontece dentro da nossa empresa, tá? Fazer um agradecimento especial pro Ney, pro Luciano, tá? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Agradeço pela parceria, né? Eu sei a preocupação que vocês têm de manter o nome do nosso mercado, Verdade. O nome de corretores sérios, o nome de construtoras sérias, e a gente é parceiro porque a gente também tem essa preocupação. Perfeito. E a gente quer prezar por isso, né, Ney? Prezar por bons negócios, prezar porque o nosso mercado continue em ascensão e porque as pessoas acreditam e tem esse rendimento, essa negócio de você investir aqui e ter todo o que você sonhou realizado, né? Então, o principal para isso acontecer é um corretor de confiança, é uma consultora de confiança, é uma parceria aí de pessoas sérias que querem trabalhar para fazer da nossa cidade, da nossa região, uma das melhores aí para se viver, para se investir e para que não dizer, né, Ney, passar uma temporada gostosa aí, né? Nós temos uma gastronomia ótima, nós temos um turismo excelente, né? Nós temos um paraíso aqui em torno de nós. Então, todos aí estão de parabéns por somar e contribuir para que isso continue acontecendo, né? Legal, perfeito. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Entrevistamos Antônio Carlos Zanella, da Cesanella. Eu, Lu, estamos aqui à tua disposição. Grande abraço, fiquem com Deus. Valeu. Até o próximo, gente. Até mais. Com Deus, né, Ney? Isso aí. Luciano, um grande abraço, tá? E obrigado pelo espaço aí. Valeu, um abração. Abraço. Tchau.